A polícia acaba de encontrar o corpo que seria do pequeno Cauã, de apenas 2 anos. Inclusive, o corpo foi encontrado no local onde o companheiro daquela adolescente os dois estavam com a criança, ele apontou o local do crime. O Neto Mota está com a gente ao vivo, direto do Benedito Bentes, porque a polícia confirmou que o corpo seria do pequeno Cauã, de apenas 2 anos. A gente está acompanhando esse caso desde a semana passada, ele estava desaparecido. A primeira versão era de que ele sumiu exatamente na frente de uma loja no Benedito Bentes. E a grande dúvida agora é saber como aconteceu esse crime. Neto Mota está ao vivo com a gente, prioridade total para você, Neto. Infelizmente, um desfecho que a gente não queria dar no caso Cauã, não é? Olha, Edson, eu estou aqui no exato local que foi apontado pela polícia como o local para onde foi trazido o corpo do menino Cauã de apenas 3 anos. Essa região fica, na verdade, uma região de mata bem próxima à Ecovia Norte, aqui no bairro do Benedito Bentes. Estou nesse momento ao lado da delegada Adriana Guzmão e também do delegado Gustavo Xavier. Vou começar conversando com a delegada que vai nos explicar. Boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Como foi que a polícia chegou até esse local, que foi que mostraram as investigações? Boa noite. Inicialmente, nós colhemos oitivas na Delegacia dos Crimes contra a Criança e Adolescente, logo após a notícia do desaparecimento da criança, e ouvimos esse cuidador com quem a criança estava, que não é o pai da criança, e também ouvimos a companheira dele, que cuidava da criança. Era um casal, ela ainda é menor de idade, ela é adolescente, e eles estavam cuidando da criança. Não explicaram muito o porquê estavam cuidando da criança. Falaram apenas que a mãe não tinha condições financeiras, eles gostavam da criança e tanto da família, e estavam cuidando dessa criança há 1 ano. E na primeira oitiva, nas 2 primeiras oitivas, tanto do pai, tanto do cuidador como da cuidadora, ambos falaram que a criança havia desaparecido. Eles estavam olhando uma loja de sapatos aqui no bairro do Benedito Bentes, numa rua bem movimentada, em frente a um ponto de ônibus, e a criança havia sido deixada sentada assim numa calçada bem do lado da loja, e foi por questão de segundos essa criança desapareceu. Nesse mesmo dia, a equipe de polícia, nossa equipe de investigações, foi até o local tentar localizar câmeras para tentar ver a veracidade da situação, se realmente essa criança, como ela desapareceu, a rota de fuga de como ela desapareceu, tudo aquilo ali para constatar. Até porque nas oitivas apareceram algumas contradições. E levamos pela linha de investigação de que ele levou para a linha de investigação de que essa criança tinha sido sequestrada. Até porque falava que era uma criança muito tranquila, muito pacata, que era muito levada por qualquer presente. Então, assim, foi muito pela essa linha de investigação de sequestro. E aí nós pedimos também logo apoio, à delegacia de sequestro, em razão do modus operandi, de como foi relatado, para que nos desse esse apoio, juntamente com a especializada. E hoje, na manhã de hoje, ambas as equipes chegaram aqui, fizeram uma investigação bem aprofundada no local, com as pessoas do local, com a nova oitiva informal aqui no momento dos cuidadores, e chegamos a esse desfecho de que ele havia espancado a criança e a criança começar a convulsionar, ele teve esse final, de não saber o que fazer e deixar a criança aqui abandonada, ocultar o cadáver dessa criança, tanto ele com a participação até então, que nós estamos ainda investigando, dele com a da mãe, da companheira dele. Doutora, então pelo menos 2 versões teriam sido dadas. A primeira do desaparecimento e logo depois, quando a polícia começou a apertar o cerco, as investigações mostraram que de fato essa versão não era verdadeira, porque as investigações, por meio das imagens que não foram divulgadas, mas que gerou uma expectativa, acabaram gerando uma expectativa, essas imagens não teriam, segundo a polícia, mostrado que a versão teria sido verdadeira. No caso, as imagens comprovavam de que de fato eles não teriam deixado a criança
próximo da loja, não é isso? Que eles nem estariam nesse local naquele momento em que foi colocado no desaparecimento, no boletim de ocorrência. Eles nem estavam ali e em nenhum momento ocorreu o que estava sendo descrito. Depois que a polícia mostrou essas provas e confrontou essa versão, o que foi que eles falaram? O que foi colhido aqui hoje, na data de hoje, é que a criança era muito arredia, muito irritada, tinha um comportamento muito... ao contrário do que ele já tinha dito, né? Que era uma criança pacata. E aí eu vi aquele espancamento, aquela repressão, que não é uma repressão, foi na verdade um crime, uma violência que foi feita contra a criança. E a criança chegou até a ter convulsões, ficou desacordada. E aí o casal... Isso aí nós vamos colher ainda no interrogatório dele, que ainda vai ser dado. A versão do que realmente aconteceu no dia do fato e que dia ocorreu isso. Doutora, muito obrigado pelas informações. Eu vou conversar agora com o delegado Gustavo Xavier. Delegado, logo após esse confronto de provas junto ao casal, uma outra versão surgiu de que ele teria então tentado esconder o corpo porque teria agredido o menino Cauã. O que se sabe desse momento para cá? De início, ele escondeu a versão verdadeira, né, trazida por ele por último. De início, ele falou que estava na casa da cunhada dele e a criança teria caído de uma escadaria. Em razão dessa queda, ela teria desfalecido, né, desacordada, convulsionado, e ele teria a colocado no braço e, em comum acordo com a esposa, com a companheira, também cuidadora da criança, ambos teriam trazido o garoto, a criança, para aqui, para esse local, para essa mata. Mas, posteriormente, a gente ainda percebendo inconsistências no depoimento desse rapaz de 21 anos de idade, ele terminou confessando o que realmente fez, né? O último depoimento prestado é que ele teria agredido a criança e, em razão dessa agressão, ela teria batido a cabeça numa quina de parede, desmaiado, convulsionado e ainda assim ela desacordada praticamente. Ele alegou que ela estava até sem pulso, teria colocado o menino no braço, coberto o corpo com um cobertor, saiu da casa da cunhada, foi para a casa em que ele mora com a companheira e lá ambos pensaram na melhor forma de ocultar o cadáver. Então decidiram, né, via ter esse local ermo, né, totalmente cercado por vegetação, trouxeram a criança da mesma forma no braço, coberta por um pano, e aqui fizeram a ocultação do cadáver, aqui deixaram a criança. E nós temos, inclusive, alguns elementos probatórios que confirmam que ele, anteriormente, já estaria ameaçando a mãe biológica da criança. Ameaçando, né, determinando que ela retirasse qualquer imagem da criança que causasse repercussão social. Então, muito provavelmente, ele agiu dessa forma, né, para tentar se evitar, para tentar se livrar da aplicação da lei penal. Então, ele já tinha realmente pensado, foram ações, né, pensadas e que realmente faziam com que ele tentasse se evadir da ação da Polícia Civil, da Polícia Investigativa. Então a mãe biológica do menino Cauã teria procurado a polícia informando que teria recebido ligações de alguém que estaria ameaçando caso ela continuasse levando o caso para frente, divulgando as fotos do menino Cauã. E depois a polícia acabou confirmando que essas ligações teriam vindo do mesmo homem apontado como assassino de Cauã? Isso, a mãe já estava há semanas, né? A perícia vai fazer um trabalho técnico, né, e vai nos especificar aproximadamente há quanto tempo esse corpo foi ocultado aqui nesse local. Mas, assim, muito provável que tenha mais de 10 dias, 15 dias, porque pelo estado em que se encontram os ossos do menino. Então, a mãe já procurava há tempos e o cuidador e a cuidadora se esquivando, né? Informando diversas razões que não faziam sentido. Inclusive, quando eles informaram de início a delegada especializada, né, a doutora Adriana Guzmão, eles informaram que de início a criança tinha sido sequestrada, a equipe dela diligentemente percebeu que esse depoimento era conflitante, né, e que a criança não tinha estado naquele local, no ponto de referência informado pelo cuidador. E a partir daí a gente começou a dar um suporte na investigação e em conjunto conseguimos desvendar aqui, né, conseguimos a confissão desse cuidador que realmente demonstra aí uma ação bárbara contra uma criança inocente, e ainda assim ambos, o cuidador e a cuidadora, decidiram por ocultar
o corpo dessa vítima aqui nesse local. Delegado, a polícia diz que o então principal suspeito acabou confirmando participação e assumindo. E adolescente de 17 anos? Ele está detido aqui em uma das viaturas, não é isso? E adolescente, onde é que está? Nesse momento ele já foi conduzido para a DEI, que será ouvido, será interrogado, né? Esclarecerá mais fatos acerca desse crime e nós conversaremos também com a adolescente, ela ainda tem 16 anos de idade, para ver se os depoimentos vão seguir numa mesma linha de investigação. Mas nós vamos conversar com a adolescente para tentar esclarecer ainda mais e confirmar, inclusive, o depoimento do companheiro dela, do cuidador da criança. Ela pode responder a algum ato infracional por causa dessa participação? De início, é provável que nós dois façamos a autuação em flagrante pela ocultação de cadáver, tanto do cuidador como da cuidadora, que seria um ato infracional equivalente à ocultação de cadáver. E no decorrer do inquérito policial, é provável que sejam também indiciados pelo cometimento do crime de homicídio. Delegado, muito obrigado pelas informações. Peço para o senhor ficar aqui porque o Edson Moura também vai fazer pergunta lá no estúdio. Edson. Perfeito, Neto. Eu acho que é importante o trabalho da polícia e a gente já trazia essas informações desde o momento em que a gente estava trazendo o caso desde a semana passada. O delegado já falou aí, inclusive, de que houve um depoimento conflitante, mas o próprio suspeito agora, né, a gente ainda tem que considerá-lo suspeito, ele foi com a polícia até aí e ele mostrou exatamente o local de onde tinha abandonado o corpo, não é isso? Foi ele que levou a polícia até o local, não é, Neto? O Edson está perguntando, foi exatamente ele que trouxe a polícia até o local, né? Ele trouxe aqui, voluntariamente trouxe a polícia ao local e esclareceu o fato da maneira dele, mas a gente ainda precisa confirmar diversos detalhes com a companheira para ver se realmente a linha segue esse sentido ou se há outras informações que comprometam ainda mais a ação do jovem de 20 anos de idade que cometeu esse ato contra essa criança. Outra pergunta, Neto, por gentileza, para o delegado, é que a partir do momento em que haja essa prisão agora em flagrante, mesmo o crime não tendo acontecido, né, há pouco tempo, é possível ser feito isso, porque o corpo foi encontrado e ele confessou, não é? Ele já confessou o crime, não é? Ainda será possível a prisão em flagrante, mesmo tendo dias aí? Em razão tecnicamente do crime de ocultação de cadáver, é possível sim, nós faremos o flagrante, a confecção do auto de prisão em flagrante em desfavor dos dois, a adolescente, né, por ter cometido o ato infracional equivalente, e o maior de idade vai responder pela ocultação de cadáver. Então vai ser apreciado tanto pelo Judiciário quanto pelo Ministério Público e caso permaneça a decisão, eles serão encaminhados para o sistema prisional equivalente, né, ela para a unidade específica, por ser uma adolescente ainda, e ele será encaminhado para o sistema prisional. Perfeito, Neto. Obrigado. Agradeço aos delegados pela participação, Neto, aqui ao vivo. Mas eu queria que você continuasse comigo, porque, olha, você está acompanhando em primeira mão aqui no Cidade Alerta Alagoas, tá? Estamos ao vivo às 18 horas e 16 minutos. O corpo foi encontrado agora há pouco. Assim que nós recebemos a informação da polícia, a nossa equipe chegou até o local. O Neto Mota, inclusive, conversou com o réu confesso, né? Com o homem o suspeito, né? Que agora já confessou o crime. Que estava com a criança ao lado da companheira, que tem apenas 16 anos. E você lembra que ele, inclusive, deu entrevista aqui no Cidade. Daqui a pouco a gente vai resgatar também. E você conversou com ele, né, Neto? Daqui a pouco a gente vai trazer o que ele disse, né, o que ele confessou, mas ele conversou exatamente com você um pouco antes, não é, Neto? Isso mesmo, Edson Moura. Agora há pouco a gente conversou com ele, ele se disse arrependido, daqui a pouco a gente vai exibir a entrevista. Ele falou que teria se arrependido porque a princípio só quis dar um tapa, viu que a criança ficou mal, passou mal. Disse a todo tempo que a namorada dele, a adolescente, não tinha nenhuma culpa, que ele era somente culpado, que ele tentou pressionar ela por diversas vezes para tentar reforçar a versão que ele dava e que essa teria sido a única participação dela em tudo que aconteceu. A entrevista a gente vai exibir daqui a pouco. O Instituto de Criminalística continua trabalhando. O corpo foi encontrado depois de vários dias, na verdade, só tem aqui uma ossada que, segundo a polícia, pode ter
sido do garoto por conta das roupas, das vestes do menino que ainda estão aqui. Para a gente contextualizar o exato local onde a gente está, nós estamos numa região de Matagal que fica a mais ou menos 500 metros da Ecovia Norte, que foi inaugurada há pouco tempo. Até dias atrás não havia sequer iluminação aqui na via, então estaria mais escuro. Nós andamos todos esses metros para chegar até aqui, imprensa, delegados, conselheiros tutelares, vários conselheiros inclusive, depois de uma força-tarefa que foi aberta na tentativa de encontrar informações em todas as regiões de Maceió, por onde o Conselho Tutelar andou, e a gente mostrou aqui dentro do Cidade Alerta como os trotes, por exemplo, atrapalharam o andamento das investigações, as informações desencontradas que chegavam a todo tempo. Nesse momento, o Instituto de Criminalística já pegou aqui parte do material, vai colocar em um saco outra parte que deve ser levada, então, todas essas partes devem ser levadas para os exames que o Instituto de Criminalística deve fazer. A delegada Adriana Guzmão está ali ao lado do Alan, que é da Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente, que desde o início do caso também nos cedeu informações dentro do que poderia ser colocado para frente. A gente falou tanto aqui no Cidade Alerta, Edson Moura, das imagens das câmeras, dos estabelecimentos, da região do Benedito Bentes, onde o menino teria sido visto pela última vez. Hoje o Alan, a delegada, a gente acabou de ver aqui, reforçaram que essas imagens não foram divulgadas porque não mostravam, não reforçavam a versão do casal. E se essas imagens fossem divulgadas e essa informação também, tudo poderia atrapalhar o andamento das investigações, já que, segundo a Polícia Civil, o próprio homem acusado de ter matado o menino Cauã teria ligado para a mãe biológica ameaçando, pedindo para ela retirar as fotos das redes sociais e acabar esse contato com a imprensa nessa força-tarefa de convocação em busca da criança. Resumindo tudo que foi dito pelos delegados, pelo menos 3 versões vieram à tona. A primeira do desaparecimento, a segunda do menino que teria levado uma queda e depois teria tido uma crise convulsória, e a terceira que ele teria então sido agredido. O homem de 21 anos teria dito que teria dado alguns tapas e que o menino Cauã não teria resistido e ele sozinho teria trazido o corpo da criança até aqui para se esconder, para tentar esconder da culpa. A todo tempo ele reforçou que a adolescente não tinha participação e hoje, durante um interrogatório inicial que começou por volta das 3 horas da tarde, ele teria informado então a polícia que o corpo estaria aqui depois de uma longa investigação. A gente vai continuar aqui acompanhando o trabalho da polícia e a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. Edson Moura. Pois é, Neto, uma história muito triste, não era esse o fim que a gente queria dar. Inclusive, a gente estava apelando, né, durante toda a semana. Na semana passada, nós passamos a semana toda contando esse caso. O desaparecimento do Cauã, nessa versão inicial, teria acontecido na segunda-feira da semana passada, dia 18 de abril. Durante toda a semana, nós trouxemos o caso aqui. Nós ouvimos, inclusive, né, os dois, né, o casal, né, tanto a menor de idade, 16 anos, que já tem um filho, está grávida de outro, que estava cuidando do Cauã, como o companheiro dela, que agora acaba de confessar que matou o Cauã. Também ouvimos aqui a mãe do menino e a avó, com quem, inclusive, nós, nesse momento, né, mandamos todos os sentimentos e as condolências, porque realmente imagina a situação, você receber a notícia de que o seu filho foi morto, inclusive o corpo, já apenas os ossos encontrados nesse local. O que leva a crer, né, Neto Mota, e o delegado, inclusive, falou com a gente agora, mas só o Instituto de Criminalística vai provar isso, que talvez o menino não tenha sido morto na semana passada. Ou seja, o crime pode ter acontecido muito antes. Agora, ô Neto, você acompanhou desde o início aí, está acompanhando ainda no local? A polícia informa que o corpo chegou a ser enterrado ou chegou a ser apenas jogado no meio desse matagal? Olha, segundo a Polícia Civil e uma versão também muito falada pelos conselheiros tutelares, a princípio ele não teria enterrado. Ele reforçou essa versão quando deu entrevista para a gente, que a gente vai exibir daqui a pouco. Ele disse que trouxe nos braços o corpo da criança até aqui e não colocou, só colocou folhas em cima, mas areia ele não teria colocado. Mas muitos detalhes a polícia ainda procura saber, como, por exemplo, o corpo teria passado por 3 locais diferentes, por 3 casas de familiares do casal até chegar aqui. Como foi que ele trouxe esse corpo? Ele colocou onde? Em qual saco? Esses detalhes a polícia ainda vai procurar saber, provavelmente agora no interrogatório que deve ser feito na DEIC logo mais.
Pois é, o estado avançado, inclusive, de total decomposição, apenas os ossos foram encontrados, leva a polícia ainda a acreditar que talvez a morte não tenha acontecido na semana passada. A comunicação do crime, sim, foi feita, inclusive, na semana passada, com toda aquela história que inicialmente contada de que o menino tinha desaparecido naquele ponto lá de ônibus do Benedito Bentes, um ponto, inclusive, muito movimentado. A gente chegou até a falar aqui, né, que as câmeras de segurança, né, Neto, que estavam no local, poderiam ter mostrado a movimentação. Se alguém tinha levado o Cauã naquele momento ali, as câmeras com certeza iriam mostrar. E, por mais que a gente ia, inclusive a gente chegou a conversar bastante com a polícia até o início dessa semana, e a polícia disse que não poderia divulgar as imagens. Está explicado agora por que não poderia divulgar, porque nas imagens não estava mostrando nada, ou seja, nem o casal estava no local onde eles disseram que estariam, né? E aí, na sequência dos depoimentos, chegou a essa confissão, inclusive, e o próprio homem, né? Esse homem, qual a idade dele, por gentileza, e o nome dele, Olga, que a gente, inclusive, entrevistou, né? Temos a imagem dele, daqui a pouco a gente vai mostrar. Ele deu entrevista aqui, inclusive, contando como era, né, como foi o desaparecimento. Fernando Henrique, é esse jovem aqui, ele está preso, ele confessou o crime, confessou ter matado o pequeno Cauã. Daqui a pouco, ele vai falar aqui, o Neto Mota, inclusive, gravou com ele agora há pouco, dentro da viatura, ele escondeu o rosto, mas é esse jovem aqui, Fernando Henrique, companheiro da amiga da mãe do Cauã, a menina de 16 anos que estava cuidando do menino nos últimos tempos. E eu acho que é importante a gente lembrar, Neto, o ML ainda segue fazendo o trabalho aí, inclusive com muita dificuldade, né, porque só os ossos, então, no meio da mata, muitos espalhados, a gente não sabe como foi feito, como aconteceu, infelizmente, essa decomposição, por mais triste que seja pensar como foi, mas o ML ainda está concluindo os trabalhos, né, Neto? O Instituto Médico Legal, inclusive, que deve apontar a causa da morte da criança, se de fato a crise convulsiva, como foi apontada, e outros, ele fez nesse momento aqui o recolhimento do que ficou, na verdade, dos ossos do menino Cauã, segundo a polícia. A gente segue aqui ao vivo, nesse momento a ossada segue sendo retirada, o Edmilson Nunes está mostrando, a polícia ainda segue acompanhando, outros materiais, na verdade, foram recolhidos também, devem ser levados para ele. Durante o interrogatório que a gente vai mostrar daqui a pouco, durante a entrevista, foi perguntado para o principal acusado se ele fez algo mais além dos tapas que ele disse ter dado. A gente está com o sinal, estamos ao vivo, vamos seguir com o Neto ao vivo, tá? A gente está vendo as imagens agora ao vivo. Você vê como anda ainda para o local onde estava o corpo. Neto. Isso mesmo, conforme eu dizia, Edson Moura, o Instituto Médico Legal vai comprovar, por meio dos exames que serão realizados agora, se de fato a criança morreu por uma crise convulsiva, como ele apontou, e se houve somente o tapa, como ele disse ter dado. Ele disse que a criança passou mal depois que ele deu um tapa. No momento da entrevista, nós perguntamos para ele, assim como a polícia também durante o interrogatório, se foram somente tapas, até porque os exames do IML devem mostrar se foram tapas ou outros mais. A gente está aqui correndo em meio à região de mata, ao vivo, para mostrar para vocês a distância em que o corpo foi colocado, cerca de 500 metros. Muita gente, diante da repercussão do caso, muita gente veio aqui para a região que fica bem próxima da Ecovia Norte. Olha só, vou pedir para o Edmilson Nunes mostrar, para ver se vocês conseguem acompanhar a quantidade de gente, moradores do bairro do Benedito Bentes, que veio acompanhar aqui o trabalho da polícia. Nesse momento, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar das diversas regiões, além do IC, IML, todos aqui que fizeram parte da força-tarefa das buscas do menino Cauã, acompanham neste momento a ossada do menino que está sendo levada para o carro do IML. Já percorremos aqui cerca de 500 metros. Os conselheiros tentam passar mais informações. Recebemos, a princípio, notícias de que os familiares do menino Cauã, a mãe biológica, já teria sido levada, inclusive, para a DEIC, para acompanhar os depoimentos. Olha só o carro do IML, a população aqui pedindo justiça. E essas são as informações direto do bairro do Benedito Bentes, Edson Moura. Perfeito, Neto. A gente acompanha ao vivo
né? Infelizmente, uma notícia muito triste, são casos absurdos que nos revoltam, como acontece, né? Principalmente crimes com crianças, né? Com a população realmente muito comovida aí. Daqui a pouquinho eu vou voltar com você, Neto, até para você respirar, porque, assim, de fato, a distância era grande, né? De onde o corpo foi encontrado, ou seja, não foi às margens da rota do mar, da rodovia, não, da avenida, mas sim entrando dentro da mata, tá? A gente vai trazer daqui a pouquinho informações mais ao vivo e, em primeira mão também, o que fala o homem que confessou esse bárbaro crime. O Fernando Henrique, companheiro da amiga da mãe do pequeno Cauã. Ele confessou o crime e fala daqui a pouquinho, e a gente vai trazer as informações e essa fala também de mais detalhes que ainda estão, na verdade, muitos desses detalhes ainda vão ser apurados pela polícia, porque ainda há algumas peças que não se encaixam. Desde o início do desaparecimento, a gente sempre trouxe aqui as informações, ouvimos todas as pessoas envolvidas nesse crime, ainda tinham informações que não se encaixavam. Então, desde a informação inicial de que o menino tinha se perdido, ou alguém tinha levado o menino da frente de uma loja, da frente de um ponto de ônibus lá no Benedito Bentes, até tanto a mãe ter sido chamada novamente à polícia, os dois também serem chamados novamente para novos depoimentos. Tudo isso, a polícia precisou desse tempo para ter mais informações que levassem, infelizmente, a esse desfecho. Como eu tinha comentado na última terça-feira, a gente não tinha como imaginar que uma criança de 2 anos estivesse sozinha, perdida em algum lugar. Ou ela estaria com alguém, ou, infelizmente, foi o que aconteceu, ela já estaria morta. E a polícia, infelizmente, acredita que talvez o Cauã não tenha nem sido morto na semana passada, pelo estado em que foi encontrado os ossos, inclusive, apenas os ossos. A gente vai voltar daqui a pouco a esse caso, estamos com imagens ao vivo e agora só a TV Pajuçara tem essas informações. E daqui a pouquinho, o que fala o homem que confessou este bárbaro crime. Ele fala daqui a pouco e você vai ver primeiro também aqui na TV Pajuçara. Mais uma vez, os nossos sentimentos à avó, à mãe, elas falaram semana passada, inclusive fazendo um apelo para quem tivesse com o pequeno Cauã, que pudesse realmente passar informações, mas infelizmente a notícia é a pior de todas. O Cauã está infelizmente morto, um anjinho de apenas 2 anos. Independente do que tenha acontecido naquela casa para esse cuidador, né, bater no menino, que não tem explicação, ele não merecia esse fim, mas infelizmente foi o que aconteceu. Olha, no dia 20, logo depois do desaparecimento do Cauã, o Fernando Henrique Olegário falou com a gente. Acompanhe agora a versão que o homem deu aqui na TV Pajuçara na semana passada. Vamos ver. Ao mesmo tempo que eu olhei para a loja, né, em questão de segundos eu fui olhar para o menino, que eu vi que ele estava lá. Quando eu fui, questão de segundos que eu olhei para o menino não estava mais no canto. Aí eu peguei e já chamei ela, aí ela já começou a ficar nervosa, cadê o menino, e nós já pegou e já foi perguntando os pessoal, os estudantes ali, perguntando, ninguém viu. Aí pronto, aí daí nós já saiu, porque ela passou mal, entendeu? Aí eu peguei e disse, não, pois você não vai ficar aqui não. Aí levei ela e assim foi, e aconteceu. Isso foi o que o companheiro da amiga da mãe do Cauã falou na semana passada. Naquele momento, a polícia tinha recebido o comunicado de que o Cauã tinha desaparecido naquela região ali do Benedito Bentes, no comércio ali que existe uma das principais vias do conjunto. Naquele momento, tinha um ponto de ônibus, no local onde ele desapareceu tinha um ponto de ônibus, tinham outras lojas. A primeira informação de que o menino se distraiu, ou eles se distraíram do menino, e ele desapareceu daquele local. Alguém teria levado o Cauã. E o caso foi registrado na polícia justamente como desaparecimento. Um dia depois, a nossa equipe conversou com o Fernando Henrique, hoje ele confessou o crime, e com a companheira dele, de apenas 16 anos, que é amiga da mãe de Cauã, que estava cuidando do menino nesses últimos tempos. Só que hoje, ele confessou que matou o Cauã. Isso depois de mais de uma semana de investigação. Nós estávamos acompanhando esse caso, agora há pouco, no início do Cidade, você viu também em primeira mão o que disseram os delegados do caso. As contradições foram muitas e hoje ele confessou que matou o menino e levou a polícia até o local do crime. Você viu mais cedo e agora você vai ver
O que diz este homem ao repórter Neto Mota, enquanto estava na viatura, momentos depois do corpo do Cauã ter sido encontrado no Benedito Bens. Vamos acompanhar agora, em primeira mão, aqui no Cidade. O que eu tenho a dizer é que não foi intencionalmente, eu não queria matar essa criança, entendeu? Foi num momento assim que ele tava perreando, entendeu, dentro de casa. Eu peguei, aí quando eu dei uns tapas nele, eu dei uns tapas na perna dele, ele escorregou e caiu, entendeu? Ele caiu e bateu com a cabeça na parede. E nisso, deu isso aí, ele começou a tremer, aí eu fiquei nervoso, com medo, entendeu? E tentei fazer respiração boca a boca, tentei aquele negócio, coisa nos peitos para respirar. Não deu certo, não. Aí eu peguei, fiquei com medo e não tive como outra escolha para fazer, entendeu? Por que você não levou a criança para um hospital, uma UPA, uma unidade de socorro? Como eu tô falando, eu fiquei com medo de pensar entendeu? Foi tudo muito rápido, eu fiquei nervoso na hora, fiquei com medo na hora. Entendeu? Fiquei com medo na hora. Eu não tive reação de fazer nada, de mostrar pra ninguém, de falar pra ninguém, de mostrar pra ninguém. E onde era que a mãe dele estava na hora? A mãe do menino? Sim. Diz ela que tava trabalhando, né? Mas só que eu não sei da vida dela, não. E quando ela chegou, o que foi que você disse pra ela? Não, nós teve contato com ela pelo telefone só. Quem teve a ideia de contar aquela história que você estava no ponto de ônibus? Tudo foi eu. Qual? Eu que pedi pra falar isso porque eu sabia que ia prejudicar mais, piorar pra minha esposa e pro meu filho. Mas só que nada disso foi verdade, nós não perdemos o menino, coisa. Foi uma fatalidade que aconteceu. Eu não queria ter acontecido isso, que isso Mas tivesse ela te acontecido. ajudou a trazer a criança para cá? Não, eu que trouxe, eu falei com ela para ela não falar nada. Ela não queria, ela queria falar, mas eu não deixei, entendeu? A entrevista foi agora há pouco. O Neto Mota estava, inclusive, no local onde o corpo do Cauã foi encontrado. Este é o Fernando Henrique. Hoje ele agora esconde o rosto, mas confessa que, de fato, matou. Ele quer, inclusive, livrar a companheira, de apenas 16 anos, que é mãe já de um menino, que é filho do casal e está grávida também. Tá? Mas a polícia, inclusive, está com ela apreendida neste momento. O Neto Mota vai voltar daqui a pouco, ao vivo, direto da DEIC, para trazer as atualizações. E ele foi preso. E como o delegado falou logo no início do Cidade, ele vai ser, vai continuar preso em flagrante por ocultação do cadáver. O corpo, já infelizmente os restos mortais do pequeno Cauã, foram encontrados no matagal, às margens da rodovia da antiga Ecovia Norte, hoje Rota do Mar, lá na região do próprio Benedito Bens. Segundo ele, tudo foi feito por ele, apenas por ele, como ele acabou de falar aqui. E a companheira, que também cuidava do menino, não teria culpa nenhuma. A gente tem imagens agora do local, a gente tem como recuperar o local, inclusive onde o corpo foi encontrado, daqui a pouquinho. E aí a gente tem, inclusive, porque o local, esse corpo foi encontrado mais cedo, por volta das 4 da tarde, né? A gente não consegue nem identificar aqui, mas as roupas que o menino vestia, o próprio companheiro, né, o Fernando Henrique, falou que deixou o corpo aí e cobriu com folhas, ou seja, ele não chegou a enterrar o menino nesse local. A polícia desconfia que o menino possivelmente não tenha sido morto na semana passada, mas sim há mais tempo, justamente pelo estado avançado de decomposição. Na verdade, apenas os restos mortais do menino foram encontrados aí, os ossos do pequeno Cauã. Todos os ossos foram levados para o IML, vão passar agora por um trabalho para tentar identificar e ter uma data próxima dessa morte, tá? Para que haja a comprovação de que o menino talvez não tenha sido morto, por exemplo, na semana passada. A gente lembra que apenas na segunda-feira da semana passada, dia 18 de abril, é que esse casal comunicou à polícia de que o Cauã estava desaparecido e avisou a mãe também. A mãe, que inclusive já teria até pedido que o menino voltasse para casa. A mãe falou conosco aqui, a gente inclusive ressalta aqui os pêsames a ela, a avó. Ela disse que essa amiga disse que cuidaria do Cauã enquanto ela trabalhava. Mas isso já passava há um bom tempo, né? E ela pediu para que o Cauã voltasse para casa. A amiga disse que só queria devolvê-lo em maio, quando o Cauã iria completar 3 anos. Então o menino não tinha nem 3 anos completos e estava vivendo com esse casal. Infelizmente, a pior
pior final dessa história foi exatamente a comprovação de que Cauã foi assassinado. Nós ouvimos agora há pouco o que disse o homem, né? Inclusive ele dizendo que não soube o que fazer naquele momento. Mas, ora, se a criança se machucou, a primeira coisa que se faz é levar a criança para um hospital e não ocultar o corpo de uma criança da forma como foi, como nós mostramos agora há pouco. Então, os nossos sentimentos aqui, a mãe, a avó, que inclusive chora muito. Chora muito. Nós conversamos agora há pouco com a avó do Cauã, que já cuida inclusive de outros netos, e ela está inconsolável. A gente possa receber de nós que fazemos aqui também o Cidade as condolências, os pêsames, né? A mãe também, que está muito abalada. Imagina-se que é uma situação muito triste, né? Muito triste de fato. E a gente vai continuar nesse caso. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Neto Mota, que nesse momento segue para a delegacia, para a DEIC, que fica ali na Santa Amélia, e vai trazer para a gente mais detalhes desse caso. Infelizmente, a notícia de que o pequeno Cauã foi assassinado e o corpo dele jogado num matagal lá no Benedito Bentes. A polícia segue investigando e daqui a pouco a gente traz mais informações. A gente volta agora com o repórter Neto Mota, que está na Divisão Especial de Investigações e Capturas, a DEIC, e tem mais detalhes do caso Cauã, caso que você acompanha desde o início do Cidade. Então vamos ao vivo com o Neto Mota. Neto, com você. Olha, Edson, o homem que, segundo a polícia, matou o menino Cauã está aqui em uma das celas da DEIC e, além dele, a adolescente e outros parentes, os dois também estão aqui. Novos interrogatórios devem começar daqui a pouco nessa investigação que tem a delegacia dos crimes contra a criança e o adolescente à frente. Inclusive, eu estou com o chefe de operações da delegacia, o Alan Barbosa, aqui, que vai nos dar detalhes. Alan, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Conta pra gente, quais são os detalhes, por exemplo, dessa relação familiar, desse contexto familiar que o menino vivia, que a polícia vai querer saber com esses novos interrogatórios? Boa noite. Nós vamos escolher o depoimento deles agora, eles estão na carcerária da DEIC, e o que nós escolhemos até agora é que o pai realmente era agressivo com a criança. A criança temia o pai não, o cuidador era bastante agressivo com a criança. Até agora que nós escolhemos extraoficial, não foi depoimento oficial ainda, é que ele bateu na criança, espancou a criança e a criança veio a óbito. Pegaram a criança, pegaram um ônibus, você vê a frieza deles, pegaram um ônibus, foram até o local, onde foi, ali próximo ao Conjunto Caetés, onde a criança foi desovada. E esse, o autor material, o homem apontado pela polícia como assassino, ele tem também um filho, Alan Barbosa, é isso? Sim, ele tem um filho de 1 ano e poucos meses. E aí, onde esse filho vai ficar com essa prisão? Ele morava junto com o casal? Qual o contexto dessa família? Sim, eles cuidavam, moram com ele, moram com o casal. A avó da criança está aqui também na DEIC, acompanhando tudo. E o Conselho Tutelar, a partir de agora, é que vai tomar as providências para onde essa criança deve ir. Então, um dos detalhes, por exemplo, que a polícia estava querendo saber era como ele levou até lá e quantas casas também por onde ele passou, já que diversas versões foram dadas por ele próprio e nessas versões ele disse que teria passado por pelo menos 2 casas de 2 familiares dele com o corpo do menino. Essas versões a polícia já sabe se confirmam? Ele diz que da casa dele, ele pegou um ônibus e foi até esse local onde o corpo foi desovado. E qual dia preciso de todo esse fato que aconteceu, segundo ele? A sogra diz que ficou no dia 17, que foi anterior ao desaparecimento, de se encontrarem. E ela não foi, ficou ausente. A sogra entrou em contato com a filha, com a Larissa, para saber por que ele não tinha ido. E ela disse que tinha acontecido um acidente e verbalizou para a mãe o que realmente teria acontecido. Então, pelo menos no dia 17 isso já teria acontecido. Mas, pela condição que se encontrava o cadáver, acreditamos que deve ter mais algum tempo. Alan, vamos destacar também a força-tarefa que foi formada por vocês, né, da Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente, desde as primeiras horas que vocês receberam os conselheiros tutelares. Os conselheiros nas mais diversas regiões de Maceió se juntavam, notícias chegavam a todo tempo e a gente acredita que não foi fácil, porque até trote teve, né? Sim, não foi fácil. Todas as informações foram checadas e nós reunimos essas informações, inclusive com as filmagens do local onde ele disse ter estado com a criança, e assistimos todos esse 1h50 de vídeo, e de fato eles não estavam naquele local, eles não apareceram. Então foi reunido todas as informações, a DEIC, juntamos com a DEIC e esclarecemos esse caso.
Alan, muito obrigado pelas informações. O Alan segue aqui junto com outros policiais, com a força-tarefa que eu acabei de citar. O Conselho Tutelar também acompanha os detalhes do caso. Só lembrando que a nossa cobertura continua no portal TNH1 também e amanhã no Balanço Geral Alagoas, ao vivo. Volto para você, Moura. Perfeito, Neto. A gente tem um tempinho, eu queria fazer uma pergunta para o Alan, inclusive parabenizar toda a polícia, porque eu acho que o caso foi solucionado em pouquíssimo tempo, 10 dias apenas. A polícia agora, qual o próximo passo? Ou seja, esses dois aí devem ser indiciados, mas assim, a família deve ser ouvida novamente? Haverá um tempo, por exemplo, para que os restos mortais sejam cedidos para a família enterrar? Alan, boa noite. Olha, o IML, boa noite, Edson. O IML recolheu o resto cadavérico e vai para a perícia. O IC esteve também presente ao local. Eu acredito que amanhã esse corpo já deve estar liberado para o sepultamento. Todos vão ser ouvidos agora. Inicialmente será feito o flagrante de ocultação de cadáver do autor. A menor também deve participar, deve entrar também nesse flagrante. E fica à disposição da justiça a partir daí. Perfeito. Muito obrigado, Alan, mais uma vez. Parabéns à polícia pelo trabalho. Obrigado, Neto Mota. E você acompanhou esse caso do início ao fim, porque o Cidade não abandona os casos. Estamos aqui desde a semana passada acompanhando o caso Cauã. Infelizmente, não era essa a notícia que nós gostaríamos de dar. Gostaríamos de dar aqui a notícia que, de fato, o menino tinha sido encontrado com alguém. Mas, infelizmente, o pequeno Cauã agora é um anjinho, tá? Nossos sentimentos, mais uma vez, à família.